Guilherme de Pádua, o assassino confesso de Daniela Pérez, morreu neste domingo, vítima de um infarto em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo pastor e líder da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão. O que muitos internautas estão falando é o seguinte: já foi tarde, vai pro quinto dos infernos, não era nem para ter sobrevivido, viveu muito, foi muito tempo e tal. Afinal de contas, o Guilherme de Pádua, ele foi pro inferno? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos quase batendo a meta de 2.000 inscritos, então se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê essa força, dá essa moral pra gente aí, porque a gente está chegando à marca de 2.000 inscritos e a gente vai bater essa marca ainda em 2022, porque você tá junto conosco nessa missão. E eu quero falar uma coisa específica para você que sabe que é um cristão e tem um chamado diante de Deus. Se você tem dúvidas para o que foi, se você ainda não tem o seu chamado desenvolvido, eu te convido a me seguir no Instagram, porque eu tenho lançado conteúdos diários a respeito de desenvolvimento de chamados. Vai lá no meu Instagram, é o @prleofelix, e lá é conteúdo diário, tanto no feed, pelo menos uma publicação por dia no feed, e stories a perder de conta aí, tá certo? Então me segue lá que você vai ser ricamente edificado. Bem, a morte de Guilherme de Pádua foi anunciada pelo pastor Márcio Valadão, e deixa eu abrir aspas para o que ele disse aqui. Pouco antes das 10 horas da noite, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com Daniela Pérez. Foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer. Bem, se por acaso você não sabe mais ou menos o que aconteceu, isso tem um tempo já, realmente, a moçada mais nova aqui não acompanhou, mas foi um caso emblemático que teve uma repercussão nacional e realmente abalou todo mundo que assistia a novela, todo mundo que conhecia os atores, enfim, foi um caso realmente terrível. Guilherme de Pádua assassinou Daniela Pérez enquanto ambos trabalhavam na novela De Corpo e Alma, da TV Globo, em 1992, no Rio de Janeiro. Eles faziam um par romântico na ficção criada pela mãe da atriz, Glória Pérez. Bem, a princípio, o Guilherme de Pádua, ele negou a execução do crime, ele se fez de vítima também, chorando com as pessoas, e depois, com as investigações mais profundas da polícia, ele acabou admitindo que realmente havia cometido esse crime. E à época ele contou com a ajuda da sua esposa daquela época, Paula Nogueira. Ele foi condenado a 19 anos de prisão e depois de ter cumprido 1/3 da pena, em 1999, ele teve a sua liberdade condicional. A história foi tema do documentário da HBO Max, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que estreou esse ano. Bem, humanamente falando, pessoal, o crime que ele cometeu é hediondo e dentro da natureza, da carnalidade humana, é também imperdoável. Quando você vê o que a Glória Pérez sofreu, a mãe da vítima, quando você vê os amigos, os familiares, é uma dor que é indescritível. Só quem passa por isso pode saber a dor que é. Então, olhando pelo viés natural, o que ele fez, sabe, para muita gente falaria, não, tinha que pagar a morte com morte, igual no período do Antigo Testamento, né? Não pode, o cara fica preso 1/3 só de uma prisão que é curta, né? Que se você for ver 19 anos por ter tirado a vida de alguém é muito pouco. E aí ele ainda cumpre 1/3 só dos 19 anos e agora vai levar uma vida comum. Então realmente gera um burburinho, gera um sentimento de injustiça mesmo. Eu particularmente acho que nós poderíamos ter sim prisão perpétua. Eu acho que poderia ficar muito tempo na cadeia e esse negócio de cumprir 1/3 de pena deveria ser para crimes, sei lá, não sei que tipo de crime, mas não que envolva violência, que envolva assassinato. Porém, quando nós vamos olhar à luz do evangelho, a coisa muda de ótica. E aí que entra a polêmica, porque realmente o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico sim, porque quando nós pensamos de maneira espiritual, todos nós somos pecadores. Seja uma pessoa que aparentemente é um bom homem, uma boa mulher, seja um assassino confesso. Todos nós pecamos e a Bíblia diz que carecemos da glória de Deus. Quando nós vamos olhar o Evangelho, Jesus está sendo crucificado mesmo sendo completamente inocente. E ele vai estar ao lado de 2 ladrões que aí sim tinham razão para morrer na cruz. No período de Jesus, só eram crucificados assassinos, estupradores, os crimes hediondos eram réus de morte de cruz, não era um ladrão de galinha que morria na cruz. E um deles disse assim, Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele confessou que Jesus era rei, que era o Senhor, que era o Messias. E Jesus vai responder, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Você acha que um bandido de alta periculosidade, morto na cruz, deveria ir para o mesmo céu do que a sua avó, que foi uma mulher boa, uma mulher bacana, que sempre recebeu a família toda dentro de casa e tal? É uma coisa que na mentalidade humana é muito complexo da gente avaliar, mas esse é o evangelho. Eu quero ler alguns textos bíblicos a respeito de arrependimento de pecados. Olha, presta atenção. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 19, vai dizer assim, ó, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Como que eu cancelo o meu pecado? É quando eu me arrependo genuinamente dele diante de Deus e diante do seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Quando eu confesso que Jesus é o Senhor e que Ele tem poder para perdoar os meus pecados, eu genuinamente me arrependo e entendo, eu sou um miserável pecador, sem a graça de Deus eu não sou nada, eu preciso da palavra do Senhor para me alimentar, eu tenho os meus pecados cancelados. Não é pelo meu mérito, não é pelo mérito da igreja, não é pelo mérito de um líder que me perdoa ou não, mas é pelo acesso ao favor imerecido, que a Bíblia vai chamar de graça. E por Ele eu tenho os meus pecados perdoados, sejam eles quais forem. É complicado, porque quando a gente pensa isso de forma genérica, é muito lindo. Agora, quando a gente tangibiliza, imagina um pedófilo, imagina um corrupto, um político corrupto que roubou bilhões e destruiu uma nação pelo seu governo, imagina um assassino. Aí, quando a gente materializa o exemplo, fica mais difícil da gente assimilar, mas essa é a nossa natureza. Vamos ver outro versículo. Lucas 15:10 diz, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, um pecador que se arrependeu. Então tem festa no céu quando uma pessoa admite as suas falhas. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esses são alguns das dezenas de textos bíblicos que vão falar de restauração, de novo começo, de nova trajetória, sabe, de uma segunda chance. Agora, a grande questão é, eu sei o que passa na mente e no coração, ou melhor, passava na mente e no coração do Guilherme de Pádua? Será que realmente ele se arrependeu? Será que realmente ele sente vergonha e tristeza pelos crimes pelo crime hediondo que ele cometeu? Eu nunca vou saber, e nem você. Existem pessoas técnicas, gabaritadas no assunto, que afirmam que ele era um psicopata e que ele nunca vai se arrepender do que ele fez. O que ele faz é, na verdade, uma interpretação. Ele não tem remorso, ele não sente empatia pelo outro, né? É claro que um cara desse tem passado. Eu sempre digo isso. Um psicopata não nasce quando faz o primeiro crime. Ele já tem várias outras coisas. E quando a gente vai na história pregressa dele, tem muita história. Mas vendo a trajetória que ele teve depois que ele começou a se ressocializar, né, depois que ele passou a ser integrante novamente da sociedade, a gente vê que ele foi para uma igreja, se converteu numa igreja, passou a congregar na igreja, fez um seminário teológico dentro dessa igreja e ficou responsável por um setor, por isso que ele era pastor. E algumas pessoas falam assim, pô, o cara era pastor. Ele não era um pastor igual os pastores que você está acostumado a ver que fica pregando no púlpito, que dirige uma igreja, que tem ovelhas. Não era assim que ele tinha o seu pastorado. Mas ele trabalhava num ministério de recomeços, que era um trabalho dentro de presídios, porque foi lá que ele começou a ouvir o evangelho. Então ele, como um ex-presidiário, ele entendia o contexto de outros ex-presidiários e levava a palavra de Deus e o evangelho para lá. E olha o poder de um testemunho como esse, né? Tentando tirar um pouco assim a raiva, o sentimento pelo crime que ele fez. Mas um bandido olhando ele fala, poxa, se aquele assassino, famosíssimo, né? Porque o Brasil inteiro conhece. Se aquele cara ali conseguiu ter uma nova história, conseguiu se arrepender de seus pecados e Deus deu a ele uma segunda chance, talvez haja uma segunda chance para mim. Esse é um sentimento e que surtiu muito efeito. Agora é claro que no viés humano, gente, falando humanamente, ele pode ganhar 1 milhão de bandidos para Jesus. Ele pode ganhar, sabe, um presídio inteiro para Cristo e dali só sair missionários e pastores e tal. Todo mundo vai olhar para ele como um assassino. Essa é uma consequência do pecado, que o arrastou como uma corrente. Ele nunca teria uma vida normal, ele nunca teria uma vida social de dignidade e respeito como uma pessoa comum. Por mais que o pastor Márcio Valadão, que é um homem que tem, sabe, ele é um homem de Deus, assim, acima de qualquer
discussão. Quem conhece a vida dele, inclusive os pastores do Brasil inteiro, padres, quando vão falar de pastores que estão envolvidos em polêmicas, eles falam, não, pastor Márcio não, pastor Márcio é um ponto fora da curva. Um homem com mais de 50 anos de ministério, um marido, um bom pai, um pastor exemplar, um homem de Deus. Ele é aquela figura que a gente olha assim e fala, poxa, é minha referência. Tempo atrás morreu o Billy Graham, que foi uma grande referência para os Estados Unidos. Hoje nós temos o pastor Márcio Valadão no Brasil, que é a principal referência de homem de Deus, de oração, de simplicidade, de humildade, e que conseguiu ver naquele assassino uma oportunidade de dar uma segunda chance. Se ele viu, eu vou falar, vou interceder e vou orar, porque esse homem é de Deus e ele tem um coração amoroso e generoso. E ele deu oportunidade para um cara que eu, no lugar dele, falo com toda a minha capacidade de ser pecador que eu tenho. Eu não daria. Eu não faria isso. Poderia ser membro da igreja sentado lá no canto e tal, mas ele deu oportunidade, inclusive, para ele voltar a ter dignidade e fez a obra do Senhor em um ambiente, né? Então, assim, realmente é de uma coisa muito complexa. A gente nunca vai saber se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno. Não tem como saber. Se a gente olhar pelos frutos, até uma época da vida dele, ele teve frutos de morte, de pecado. A partir de outra época da vida dele, ele teve frutos de vida. Agora, vai sobrescrever uma coisa na outra? Não. Não é assim que funciona. Uma obra boa apaga uma obra ruim? Não, jamais. Não é assim que o evangelho funciona. A Bíblia vai dizer que o arrependimento de pecado anula o pecado. Agora, na vida humana, para nós, a gente sempre olha para a pessoa com o pé atrás. Eu encerro essa discussão, né, esse tema, esse assunto tão emblemático, porque ficou no meu coração. Quando chegou essa informação, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu pensei, cara, eu sei que é polêmico, mas eu vou bater um papo com a galera, eu vou trocar uma ideia sobre isso, porque eu acho importante a gente ter um posicionamento de fé equilibrado, principalmente nessas horas, né? Mas eu encerro com um texto bíblico que diz lá em Mateus 7:12, Mateus 7, do 1 ao 2, que diz assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, se eu afirmo categoricamente que alguém está indo para o inferno, eu estou dando uma medida muito pesada para que Deus use sobre mim. Eu não vou passar pano. O que é pecado eu vou apontar e vou condenar. O que é errado eu vou me posicionar dizendo que é errado. Mas a partir do momento que eu determino a direção de uma alma, seja ela para o céu ou para o inferno, é uma coisa muito grave e muito delicada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Coloca aqui nos comentários o que você pensa disso. Eu sei que vai ter muita gente criticando, muita gente falando, mas eu acho que é o momento da gente discutir com maturidade, com seriedade. Ofendeu é bloco, não tem erro, né? Mas com maturidade a gente conversa feliz aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.